Boa tarde. Tudo bem com vocês? Seguinte, nós vamos iniciar a nossa live de planejamento estratégico. Já vou avisando o seguinte, está bem ruimzinha a internet, eu fico caindo. Se eu cair, eu retorno, tá bem? Aguarde um pouquinho que eu logo retorno aí. É só uma questão de dar tempo de acertar de novo aqui o link, tá bom? Então, não estou deixando nem a câmera ligada, tá bem? Justamente para não carregar, para não ver se não ficamos sem internet. Vamos lá, então. Acho que vai estar tudo certo agora. Bom, antes da gente começar a nossa live de planejamento estratégico, eu quero falar que meu nome é Gelson Douglas, eu sou o tutor da disciplina e quero dar alguns avisos, né? Então, a atividade avaliativa do primeiro bimestre, ela vai abrir dia 5 de outubro, vale 20 pontos. Do segundo bimestre, vai abrir dia 21 de novembro e vale mais 20 pontos. São 40 pontos aí. Só que as duas vão estar abertas já no dia 5 de outubro, tá? A gente pediu para abrir antes, para não ficar para a última hora, lembrando que dia 21 de novembro é uma segunda-feira, pode haver problemas aí quanto à realização da prova, dessas atividades, então elas vão estar abertas antes. E dia 20 de novembro também é dia da abertura da Copa, então, para não atrapalhar ninguém, a gente pediu para abrir antes. A avaliação global vale 60 pontos, vai ser no dia 25 de novembro. Se tiver alguma alteração nessa data, a gente informa vocês. E o fórum de debate vai aparecer para vocês no dia 6 de outubro, e fica até dia 21 de novembro. Vocês precisam comentar o fórum de algum colega e criar o de vocês também, para valer os 10 pontos. E ele é 10 pontos em cima da prova, não é em cima da atividade avaliativa, tá bem? Em cima da prova. Então, se você tirar 50 na prova, vai com 60. Se você tirar 60, mantém os 60, né? Você não tem um ponto extra nas atividades avaliativas, apenas na prova. Tá bem? A nossa próxima live vai ser no dia 22/9, a terceira no dia 6/10 e a quarta no dia 10/11. Vamos falar de fundamentos de estratégia? Então, o que é estratégia? Que tipos de questões são estratégicas e o que as diferencia das questões operacionais numa organização? Então, as características de decisões estratégicas, né, são as expressões estratégia e decisões estratégicas geralmente são associadas a questões como, vamos lá, orientação de longo prazo de uma organização, alcance das atividades de uma organização, obtenção de vantagens sobre os concorrentes. Você planeja uma estratégia para ter vantagem sobre os concorrentes, né? Estabelecimento de mudanças no ambiente de negócio, desenvolvimento de recursos e competências, valores e expectativas dos stakeholders. Desse modo, as decisões estratégicas devem ser de natureza complexa, né? Não é uma coisa simples para você tem que analisar concorrência, né? Ser tomadas em situações de incertezas, afetar decisões operacionais, às vezes a estratégia você precisa alterar alguma coisa da tua empresa. Exigir uma abordagem integrada, dentro e fora da organização, envolver mudanças importantes. Então, vejam só, estratégia vai precisar alterar até a rotina da empresa para você elaborar alguma estratégia e realizar essas estratégias. Ok? Eu coloquei esse quadro aqui para mostrar o seguinte, gente, é comum nas provas, na avaliação global, fazerem alguma menção a esses quadros, figuras, esse aqui é a figura 1.1, é sempre uma figura, um quadro, um gráfico, uma tabela. É comum na prova ter alguma pergunta, então lá, as decisões estratégicas dizem respeito a, e aí tem lá uma questão A, com todas essas aqui, questão B, com outras que são erradas, T errada, D errada, E errada, então a letra A que está com essas aqui, entendeu? Então, fica bem atento quando vocês virem quadro, figura, tabelas, assim, gráficos, é bem provável que faça uma pergunta referente a ele, tá bom?
Estratégia é a orientação e o alcance de uma organização a longo prazo que conquista vantagens num ambiente inconstante por meio de configuração de recursos e competências, com o intuito de atender às expectativas dos stakeholders. É o que ele comentou ali, né? Partes interessadas é que vão se envolver nesse desenvolvimento, nesse planejamento e buscar uma estratégia para, normalmente, vender mais, né? Estratégias têm 3 níveis, né? Tem nível corporativo, nível de negócios e operacionais. Então, o corporativo diz respeito ao alcance total de uma organização e que determina o valor das diferentes divisões, né? Unidades de negócio da organização. Nível de negócio, referente como os vários negócios incluídos na estratégia corporativa devem concorrer em seus mercados específicos. Por esta razão, a estratégia em nível de negócio é às vezes chamada de estratégia competitiva. E tem a estratégia operacional, que versam sobre como as divisões que compõem uma organização realmente executam as estratégias em nível corporativo e de negócios, em termos de recursos, processos e pessoal. Gente, isso aqui é bem provável que seja uma questãozinha de prova, né? Bem, bem fácil, né? Uma vez que há vários termos usados com relação à estratégia, vale a pena dedicar algum tempo para esclarecer o seu significado. Vamos lá, então. Qual que é o significado da missão? Então, tem uma organização, ela tem uma missão, ela tem uma visão, ela tem um objetivo, ela tem uma meta, né, capacidade estratégica, estratégias, tem modelo de negócio, tem um controle. Então, isso aqui é o resumo do que a empresa é, o que ela pretende fazer e onde ela pretende chegar. Então, toda empresa tem essa visão, valores, né? Então, vocabulário aí da estratégia. Esse quadrinho também é um quadrinho aí bem facinho de fazer uma pergunta em cima disso. Ficar bem atento, então, a esse quadro, entender bem o que ele está explicando de cada uma, né? Muito bem. Gestão estratégica. O termo gestão estratégica ressalta a importância de gerentes que dão importância à estratégia. A estratégia envolve pessoas, principalmente os gerentes que a implementam. A gestão estratégica pode ser pensada como uma combinação de 3 elementos, ó, 3 aqui, ó. Entender a posição estratégica, fazer escolhas estratégicas e gerenciar a estratégia em ação. Tá? Então, esses 3 elementos que vão fazer a gestão da estratégica, né? Então, a posição, escolhas e ação. O ambiente é o que proporciona às organizações seus meios de sobrevivência no setor privado. A satisfação dos consumidores é o que mantém uma organização em atividade. No setor público, o governo, os clientes, o paciente ou os estudantes são aqueles que geralmente desempenham o mesmo papel. No entanto, o ambiente também é fonte de ameaças. Mudanças hostis na demanda do mercado, novas exigências regulatórias, tecnologias revolucionárias ou entrada de novos concorrentes são exemplos disso. A mudança do ambiente pode ser fatal para as organizações, né? A Olivetti fabricava máquina de escrever e vendia no mundo inteiro máquina de escrever. Em 3 anos, ela, de repente, abriu concordata, né? Por quê? Começou todo mundo a usar computador, não usava mais a máquina de escrever, impressora, computador, e acabou-se a máquina de escrever. Mesma coisa a Kodak. A Kodak é interessante de analisar isso, porque ela que desenvolveu as máquinas, a máquina digital, né? Ela era a empresa que vendia filme, né? Máquina analógica aí, de fotografia, e ela inventou a máquina digital. Mas ela achou melhor não lançar no mercado naquele momento. E os concorrentes desenvolveram uma outra tecnologia e lançaram a máquina digital no mercado. A Kodak, quando lançou a dela, era tarde demais. A Kodak não conseguiu mais acompanhar o mercado, né? Uma estratégia errada, né? Ela
tomou uma decisão estratégica que não veio de encontro ao que o mercado exigia. Então, esses concorrentes, esse ambiente agressivo, né, é um ambiente que tem que ser levado em conta, né, você tem que estar sempre na frente e surgiu uma nova oportunidade, um novo nicho, você tem que ficar atento porque ele pode te engolir. Você tem que estar incluído nele e se incluir nele, senão você perde mercado, né? A construção de cenários. Quando o ambiente de negócio apresenta altos níveis de incertezas oriundas da complexidade ou de mudanças velozes, é impossível desenvolver uma única visão do modo como as influências do ambiente podem afetar as estratégias da organização. Na verdade, seria até mesmo perigoso fazer isso. Indústrias e setores. A teoria econômica define uma indústria como o grupo de empresas que fabricam os mesmos produtos, o mesmo produto principal, ou de modo mais amplo, um grupo de empresas que fabricam produtos que são substituídos perfeitamente uns dos outros. Uma indústria é um grupo de empresas que fabricam o mesmo produto ou serviço principal. É o caso, acho que nós vamos falar aqui da Ford e da Porsche. Ambas fabricam carro. Nichos diferentes, mas ambas são, embora tenha sido desenvolvida inicialmente para negócios, ela pode fornecer um ponto de partida útil para a estratégia, mesmo quando o critério do lucro não se aplicar. Na maior parte dos casos do setor público, cada uma das 5 forças possui seus equivalentes, tanto quanto avaliar a atratividade de uma indústria ou de um setor. As 5 forças podem auxiliar a determinar um programa de ação nos pontos de fixação. Então, as 5 forças são aqui, ó. Rivalidade competitiva, né? Tem os seus concorrentes, né? Então, você tem entrantes potenciais, pode ser uma ameaça, né? Fornecedores, né, que vão querer aumentar valores para vender para você vai ter que barganhar. Compradores também, agora vão pedir para comprar mais barato, né? Você vai ter que barganhar. E os substitutos, né? E você tem um carro, você tem a GM tem a Ford como concorrente, a Ford tem a Volks tem a GM. A Fiat é de concorrente de todas elas e todas elas são concorrentes da Fiat. A Hyundai é de todas elas e todas elas da Hyundai, assim vai. Então são substitutos. Você vai procurar um produto, não se adequou com aquele preço, você vai em busca de outro. Então são os substitutos e são ameaças, né? Então, as 5 forças aqui, né? Rivalidades competitivas e os substitutos. Muito bem. Oportunidades e ameaças. Os conceitos e as estruturas discutidas anteriormente devem ser úteis para a compreensão dos fatores na macroindústria e nos ambientes de competidor-mercado de uma organização. A principal questão, entretanto, são as implicações que são tiradas dessa compreensão para a orientação das decisões estratégicas e das escolhas. Aproveitar a abertura estratégica, então, olha lá, oportunidades e ameaças. Aproveitar a abertura estratégica é um modo eficaz de administrar ameaças e oportunidades. Tem uma ameaça, você vai lá e aproveita, já é um momento para fazer uma alteração, né? Malborn, né, e Shain, Cain, René e Malborn afirmam que as organizações simplesmente se concentram em enfrentar face a face seus adversários. Isso irá levar a uma convergência competitiva em que todos os atores são considerados um ambiente difícil e ameaçador. Então, quando você conhece o seu concorrente, ainda ela é saudável, né? É difícil, ameaçador, mas ainda é saudável. Dura quando você não conhece, né? No ramo da internet, por exemplo, às vezes você não conhece o teu concorrente, não sabe o que está acontecendo no mercado, você tem que ficar atento. Um exemplo, uma dessas estratégias foi a criação pelos produtores de vinho da Austrália, né? Vinhos divertidos, descomplicados e fáceis de beber. Uma estratégia do Oceano Vermelho, né, teria sido competir
contra os reputados produtores franceses, com seus rótulos chiques, seu jargão técnico e seus sabores complexos, né? É uma linha de vinhos aí da Austrália que percebeu um filão, né? Tá? Quem é bebedor de vinho, mas não é exigente em sabores, e jargões e selos, rótulos chiques, né? Então é vinho e as pessoas passaram a comprar então esses vinhos aí com valores mais, digamos assim, mais baixos, né? Os competidores e o mercado e os mercados. Uma indústria ou um setor pode num nível demasiadamente alto para ter uma compreensão detalhada da competição. Às vezes está lá no topo e você não percebe que está vindo os concorrentes aí logo, logo, batendo na tua porta, né? As cinco forças podem causar impactos diferentes em diferentes tipos de atores. De volta ao exemplo mais recente, a Ford e a Porsche, por exemplo, que eu comentei, ó, podem estar na mesma indústria, automóveis, mas suas posições são totalmente diferentes, né? Definitivamente enfrentam tipos distintos de poder de comprador e poder de fornecedor. Geralmente, é útil fazer a desagregação. Então, o fornecedor da Ford raramente vai ser o fornecedor da Porsche. E o comprador Ford raramente vai ser um comprador Porsche. Né? Ninguém tem um Ford e uma Porsche na garagem. Entendeu? Então, mas são automotivas as duas, mas bem com fornecedores e clientes totalmente diferentes, né? Várias indústrias comportam uma gama de empresas, cada qual com diferentes aptidões e competindo em bases distintas. Essas diferenças entre os competidores estão previstas no conceito de grupos estratégicos. Os consumidores também podem ter ser significativamente diferentes. Né? O consumidor Porsche não é o mesmo consumidor Ford. As diferenças entre os consumidores podem ser percebidas pela distinção entre consumidores estratégicos e consumidores finais e entre diferentes segmentos de mercado. Quer dizer, não é porque eu não quero ter Ford e não posso ter Porsche. São valores mesmo, né? São clientes com bolsos diferentes, né? Então, a estratégia é você em busca desse cliente com bolsos diferentes. Mesma coisa o vinho lá também, né? Proporcionar a base para os grupos estratégicos e os segmentos de mercado é reconhecer o valor dos consumidores e os fatores decisivos de sucesso. Ó, mais uma tabelinha aqui, ó. Então, grupos estratégicos. Os grupos estratégicos são organizações no seio de uma indústria ou de um setor com características similares, seguindo estratégias parecidas ou competindo com bases semelhantes. Essas características são diferentes de outras em outros grupos estratégicos, na mesmo setor. Por exemplo, a indústria de varejo de alimentos, os supermercados, as lojas de conveniência, os armazéns compõem cada um diferentes grupos estratégicos, mas todos vendem os mesmos produtos, basicamente os mesmos produtos, mas tem nichos diferentes e oportunidades diferentes de vendas, né? Então, aqui tem uma tabelinha aqui, que é o alcance das atividades, o comprometimento de recursos, né? Então, aonde que você vai colocar seus recursos e onde vai ser o seu nicho, né? Então, alcance, grau de diversidade de produtos ou serviços, grau de cobertura geográfica, número de segmentos de mercado supridos, canais de distribuição utilizados, né? Comprometimento, né? Se você, conforme o que você escolher aqui, você vai ter que se comprometer aqui, né? Grau, quantidade de marcas comerciais. Se você tem um mercadinho, uma conveniência, você não vai ter muita quantidade de marcas. Você vai ter algumas marcas, quantidade de marcas mais elevada. Investimento, supermercado, investir em marcas, porque, afinal de contas, você tem clientes fiéis que vendem mês, um fluxo muito grande,
muito marketing, quer dizer que não possa. Voltei. Não tá legal a internet aqui, mas vamos lá no final já, gente. Então, grau de integração vertical. Qualidade do produto e do serviço. Liderança tecnológica, né? E tamanho da organização. Conforme o tamanho que você tem da empresa, é o tamanho que você vai investir, tá? Ó, quadrinho, certeza que cai na prova um quadrinho desse, né? Algumas dúvidas, algumas perguntas. Então, memorizar e entender bem ele. Ó, outro quadrinho aqui embaixo, né? Que vem do segmento de mercado. O conceito de segmento de mercado diz as atenções para as diferenças das necessidades do consumidor. Um segmento de mercado é um grupo de clientes que possui necessidades semelhantes que são diferentes das necessidades dos clientes de outras áreas do mercado. O conceito de segmento de mercado deve lembrar aos gerentes várias questões importantes. Então, vamos lá. Características das pessoas e das organizações, situações de compra e uso, necessidade e preferência dos usuários por características do produto. Então, o que o mercado do consumidor, mercado da indústria, né, são diferentes, ó. Então, características de pessoas, então, mercado com idade, sexo, raça, tamanho de famílias, localização, estilo de vida. Para a indústria, localização, tamanho, tecnologia, lucratividade e gerenciamento. Então, memorize o quadrinho também, ele pode ser bem pertinente aí na hora da prova, tá? A compreensão do que os consumidores valorizam, fatores críticos de sucesso. Embora o conceito de segmento de mercado seja útil, os gerentes podem fracassar em perceber como os mercados são segmentados e em ações estratégicas de tal segmento. Os fatores, portanto, que vão valorizar a maioria dos produtos e serviços, são maiores ou menores, a partir do ponto de vista de fornecedores de potencial. É valioso saber quais para um grupo de consumidores. Exemplo, os críticos de sucesso. O âmbito para o qual as contribuições de diferentes fornecedores dirigem os fatores valorizados pelos consumidores pode ser visualizado na criação de um quadro estratégico. Aí tem essa figura aqui embaixo, ó, que ele compara posições dos competidores no mercado, né, em diferentes segmentos. Então, tem empresa A, B e C. Ó, então, tem aqui, ó, média mais alta, média mais baixa. Então, para a direita é uma média mais baixa no ranking, para a esquerda, uma média mais alta no ranking. Aqui, para cima, ela tem uma avaliação mais alta, e para baixo, uma avaliação mais baixa, né? E estamos vendo aqui, ó, 5 pontos: reputação, assistência pós-venda, confiança na entrega, testes e qualidade técnica, né? Então, qual empresa investe mais em qualidade técnica? A empresa A, tá vendo? Tem uma alteração, avaliação do consumidor mais alta. A empresa A, ela tem uma qualidade técnica maior, mas ela tem o quê? Uma reputação mais baixa. Entenderam? A empresa B, ela tem uma qualidade técnica um pouquinho mais baixa, mas a reputação dela é bem mais alta do que a A e a C. Já a empresa C, ela tem uma qualidade técnica inferior às outras duas,
mas ela está quase junto com a reputação, quase junto com a empresa A. Já quando você fala em assistência pós-venda, a empresa C sabe que tem uma qualidade técnica inferior, ela tem uma assistência pós-venda mais alta. Tá? A B, que sabe que tem uma qualidade técnica intermediária, ela tem uma assistência técnica mediana, entre as duas, né? Enquanto que a A, que investe mais em qualidade técnica, ela investe menos em assistência pós-venda, tá? Confiança na entrega, apesar de estar a linha aqui, ó, mas vamos observar que elas estão em quase iguais, né? Quando se fala em confiança na entrega, então é pouca diferença aqui, então podemos quase que dizer que é igual, tá? Já os testes que ambas realizam está significativamente conectado com a qualidade técnica de cada uma. Ó. Cada uma tem uma qualidade técnica específica e está bem localizada aqui no... É a mesma, né? Praticamente a mesma aqui quando fala em testes, tá bem? Então, é um quadrinho que pode ser analisado, pode vir perguntas do quadrinho também, tá bom? É um quadro estratégico, né? Com valor atribuído do consumidor, né? A visão do consumidor, tá bem? Então, para essa semana, era isso que eu queria passar para vocês, tá bom? Na próxima live, então, a gente continua aí a fase 2, tá? Não tem como a gente ficar falando de todas as informações, mas estão aí algumas para vocês. Qualquer coisa, me procurem lá no fórum, tá bom? No fórum, no Fale com o Tutor. Tá bom, gente? No mais, então, bons estudos para vocês, boa semana, bom feriado, vem por aí, e até a próxima.